recompensa das mãos do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, minha irmã. Fica na paz do Senhor Jesus. Escutaremos agora uma poderosa mensagem do coração de Deus para os nossos corações. Livro de Mateus, no capítulo 14, e o verso 22, nos diz assim a palavra de Deus. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Que maravilha, amados irmãos, esta palavra aqui nesta noite, nesta tarde, a palavra de Deus aos nossos corações, a palavra de Deus à nossa vida. A Bíblia diz que, num determinado momento, após Jesus operar a primeira multiplicação de pães e peixes, ele olha para os discípulos e lhes dá uma ordem. Jesus manda que os discípulos entrem no barco e vão para o outro lado. Os discípulos, como todo servo obediente, entram no barco e vão para o outro lado. Todavia, neste percurso em que eles saem da beira da praia da Galileia, aonde eles estavam, até o outro lado, a Bíblia diz que um vento muito forte começa a soprar, de tal forma que, conforme os discípulos queriam remar para cima, o vento vem soprando eles para trás. Quantas das vezes isso acontece em nossa vida? Nós seguimos uma ordenança de Deus, nós seguimos a palavra de Deus para a nossa vida no tocante a algo, e às vezes parece que as coisas não estão fluindo como a gente havia planejado. Não é mesmo, amado ouvinte? Quantas das vezes você obedece à palavra de Cristo, você se submete ao mandamento do Senhor, aquilo que Deus ordenou para você, e as coisas começam a tomar outro rumo, as coisas começam a ficar contraditórias, as coisas começam a não fluir como você havia planejado e nem como você esperado. Mas uma coisa eu tenho para te dizer aqui nessa tarde: o mesmo Deus que liberou a palavra para você, ele se responsabiliza por todo esse caminho. O que o Senhor está dizendo é que enquanto você obedece a ele, todo o seu percurso, quem toma conta é Ele. Não é porque a situação ficou difícil que Ele te abandonou. Não é porque a situação ficou complicada que Ele te abandonou. Não é porque parecia que não podia piorar e piorou que Ele te deixou. Pelo contrário, no livro de Marcos, capítulo 6, e o verso 45 e diante, nós podemos observar que os discípulos estavam ali desesperados pelo vento que era contrário, mas Jesus, de cima do monte, observava eles. Jesus, de cima do monte, via eles em meio àquela dificuldade, em meio àquela aflição. Você não está sozinho em meio a esse problema. O Senhor, Ele está te sondando. O Senhor, Ele está te olhando. E quem sabe você se pergunta: mas por que então que Deus está permitindo? Mas por que então que Deus permitiu que isso sucedesse, acontecesse sobre a minha vida? É justamente Ele experimentando a sua fé. É justamente Ele provando o seu caráter. E se você for fiel, no final você verá o trabalhar dele sobre a tua vida. Quem sabe na tua vida, com você que eu falo neste momento, nesse momento de dificuldade, de problema, de portas fechadas e de nãos, alguém te abandonou, alguém te deixou, alguém virou as costas para você, até mesmo pessoas que te juravam fidelidade. E agora você procura, você não encontra quem te dê um abraço, quem te dê uma palavra ou quem te traga um socorro. Mas da mesma forma que Jesus, do alto do monte, observava os discípulos, o mesmo Jesus, lá dos altos céus, também está olhando para você. E Ele não só olha, como Ele se faz presente em meio às nossas lutas. Os discípulos estavam desesperados, porque o vento era contrário. Imagine você, há mais de 2000 anos atrás, em um barquinho, no meio do mar,
e o vento contrário, as águas agitadas, a água entrando dentro do barco, os discípulos entraram em pavor. A Bíblia diz que já era noite, já era madrugada, e no céu não havia nenhum brilho. A lua não dava o seu brilho, as estrelas não davam o seu brilho, o desespero era total. Mas Jesus, ele vem. Jesus, ele desce. E como ele é poderoso, ele não pegou nenhum barquinho. Como ele é poderoso, ele não pegou nenhum meio ali para se locomover. Mas ele vem agora andando por cima das águas que ele mesmo criou. Ele vem caminhando por cima daquele mar. E os discípulos, para completar a cena ali que eles estavam, quando observam o vento contrário, as águas agitadas, sem luz nenhuma, sem ter nenhum mapa, sem ter o GPS, sem ter como pedir SOS, sem ter como pedir socorro, eles veem alguém se aproximando, eles começam a gritar em desespero: é um fantasma, é um fantasma. Veja bem, tanto tempo caminhando com Cristo, tanto tempo caminhando com o Senhor, e ainda não o conheceram naquele momento. Sabe por quê? Eles conheciam Cristo que abriu o olho do cego. Eles conheciam Cristo que multiplicava pão e peixe. Nesse momento, Cristo queria se manifestar como aquele que anda por cima das águas e acalma o vento e também o mar. Justamente isso, essa provação, essa diversidade que você vem encontrando, é porque Deus quer se revelar de uma maneira que você ainda não conhece. Deus, ele quer manifestar o seu poder e a sua graça de uma forma que você ainda não conheceu. Não há limites para Deus, não há barreiras para Deus. Quem sabe você conhece o Deus que liberta, mas ele também quer te revelar que ele é o Deus que cura. Quem sabe você conhece o Deus que cura, mas ele também quer se revelar a você como o Deus que abre portas. Quem sabe você conhece o Deus que abre portas, mas ele também quer se revelar a você como um Deus que justifica. Enfim, amado ouvinte, esse momento, esta provação, essa diversidade, estão servindo para Deus testar a sua fé e de uma forma para que ele venha se revelar a você de uma forma que você ainda não conhece. Nós temos a mania de subestimar, o poder de Deus. Isso para Deus é fácil, isso não. Isso Deus pode fazer, isso não. Quando na verdade isso cabe apenas a mim, a você, que somos humanos, somos limitados. E Deus, ele vai muito além. Como disse o profeta Isaías, os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos, e os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos. Os discípulos desesperados: é um fantasma. E lá vem a voz doce, mansa e suave de Jesus dizendo: sou eu, não temais. Oh, maravilha é quando a presença dele chega, quando a voz dele chega, e a voz dele nos traz calma, a voz dele nos traz confiança. Nesse momento, nessa tarde, a voz física é a voz da irmã Érica que fala com você, mas na verdade, quem está tomando os meus lábios neste momento para falar contigo é o Senhor. Que você possa receber e ouvir a voz dele nesta hora. Esta voz que acalma, esta voz que traz fé, esta voz que traz confiança. Eu confesso que eu gosto muito de Pedro. E naquele momento, Pedro, como um homem ousado, ele disse: se é tu mesmo, Senhor, eu também quero andar por cima das águas. E Jesus, ele não negou o pedido de Pedro, não. Jesus disse: Pedro, então vem. Pedro desceu do barco, colocou seu pé direito sobre as águas, permaneceu de pé. Colocou seu pé esquerdo sobre as águas e permaneceu de pé. Pedro olhando para Cristo, Cristo olhando para Pedro, e Jesus dizendo: vem, Pedro, pode caminhar. E a Bíblia diz que Pedro andou por cima das águas. Que milagre maravilhoso. Nós costumamos nos precipitar e julgar a Pedro pelo que acontece logo após. Porque Pedro, ele para de olhar para Jesus e cai. Pedro para de olhar para Jesus e afunda. Quem sabe você que está me ouvindo neste momento está afundando, porque você parou de olhar para Cristo. Você agora está focado na sua luta, naquilo que estão dizendo de você, na situação que está o nosso país. E tudo isso, quem sabe, te traz algo tão ruim que você vem caindo, você olha para a falta de apoio, você olha para os escândalos e a tua fé vai fraquejando e você vai caindo. É assim que acontece. Quem tira o olhar de Cristo, cai. Mas quem recorre à misericórdia do Senhor, ainda que caia, ele é colocado de pé. Parece que eu estou vendo Pedro levantando as suas mãos e dizendo: Senhor,
tem misericórdia de mim. Jesus pegou na mão de Pedro, colocou ele de pé, ambos caminharam para o barco. E é aí que a agitação das águas e o vento se acalmou. Você está disposto nesse momento a buscar também pela misericórdia do Senhor? Senhor, perdoa porque eu não confiei. Senhor, perdoa porque eu pequei. Senhor, perdoa porque eu fiz quando não deveria ter feito. Ou Senhor, me perdoa porque eu não fiz quando eu deveria fazer. Senhor, me perdoa. Você está disposto hoje a recorrer à misericórdia do Senhor? Porque o Senhor está pronto a estender a mão e te levantar aqui nesse momento. Você pode olhar ao seu redor e ver muitos dedos que te apontam pelo seu erro, porque você fracassou, porque você caiu, porque você está desanimado. Mas o Senhor é aquele que olha para você, Ele vê o teu pecado, Ele vê o teu erro, mas mesmo assim, Ele não se afasta, Ele se aproxima de você, porque Ele é poderoso para te limpar, Ele é poderoso para te dar força e para te colocar de pé. Veja só, tem dois lados para você escolher aqui nesta tarde. A Bíblia diz que havia 12 discípulos. Os 12 ouviram a voz do Mestre. Os 12 entraram no barco. Os 12 sentiram o vento forte e viram a água agitada. Os 12 viram Jesus andando sobre as águas. Mas apenas um, naquela noite, saiu dali dizendo: eu andei sobre as águas. Que você possa ser essa pessoa de fé, esta pessoa de coragem, esta pessoa que acredita na palavra de Cristo e segue em frente. Porque ainda que você venha tropeçar, Jesus estará pronto para te levantar e para te socorrer. Que Deus te abençoe, amado ouvinte, e guarde esta palavra no seu coração. Assim como o salmista, ele disse: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Há aqueles que são apenas ouvintes, onde entra pelo ouvido e sai pelo outro. Mas há aqueles que recebem pelo ouvido e guardam no seu coração. Que assim você seja. Guarde esta palavra no seu coração. Continue meditando nela. Que o Espírito Santo continue a falar com você por intermédio desta palavra. E você verá o trabalhar de Deus. Que o Senhor te abençoe e flua a cada dia mais sobre o teu coração, sobre a sua vida e sobre a sua família. Em nome de Jesus.